coloca de pé neste momento, amém? Se você puder, aplauda Jesus bem forte, porque Ele já está neste lugar, amém? Quantos aqui creem que o Senhor já se faz presente neste lugar, amém? Aleluias. Feche os seus olhos, vamos começar esse culto orando ao nosso Senhor, amém? Aleluias. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos porque nesta noite nós podemos estar aqui em Tua casa, reunidos em Tua presença, ó Pai. Tu és tudo o que nós precisamos e sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Para que nada nessa noite venha roubar a nossa adoração. Nós queremos estar concentrados em Tua presença. Queremos, ó Pai, estar ligados com o Senhor nessa noite. Queremos Te adorar. Queremos declarar que Tu és digno, que Tu és digno, que Tu és digno, que Tu és o único Deus merecedor, o único Deus que é digno de receber todo louvor e toda adoração. E nós queremos Te adorar, não somente por aquilo que o Senhor pode fazer, pelas bênçãos, mas sim por quem Tu és, porque Tu és Rei, porque Tu és Senhor, e o Senhor governa sobre tudo, ó Pai. Então nós queremos reconhecer o Senhor em nossas vidas, nós queremos Te dar a honra, nós queremos Te colocar no centro, ó Pai, de todas as coisas. Te peço perdão, Senhor Deus, se temos colocado outras coisas em Teu lugar, em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos que o Senhor venha estar no centro de todas as coisas, e nessa noite venha se mover entre nós, nessa noite venha se mover entre o Teu povo, ó Pai. O Senhor sabe como cada irmão ou cada irmã chegou aqui nessa noite, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, ó Pai. Venha responder às orações, enquanto, Senhor Deus, o Teu povo Te adora. Venha curar, venha operar, venha restaurar aquele coração que está triste. Venha se alegrar no Senhor, ó Pai, porque a Tua presença, ela renova, ela restaura, ela transforma. Onde a Tua presença está, tudo se renova e nada fica como está. O mal tem que ir embora no nome de Jesus, e nós queremos Te adorar nesta noite. Nós queremos declarar que Tu és digno, que Tu és o único Deus que é digno de receber o louvor e adoração, no nome de Jesus. O único que é digno de receber a força e o poder, o Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, cante, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo nosso ser a Ti. Nessa noite, Paizinho querido, nós queremos consagrar o nosso ser diante da Tua presença. Nós queremos que o Senhor venha nos encher, venha tomar tudo de nós. Nós queremos que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Nós queremos que o Senhor esteja no controle e no centro de nossas vidas, ó Pai, porque Tu és o Rei de nossas vidas. Aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Pega suas mãos e cante. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos somente a Ti, Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplauda Jesus, amém? Aleluias, aleluias. Amém. Essa próxima canção que nós iremos cantar e louvar ao nosso Deus, ela diz: faz chover, Senhor, sobre nossas vidas, venha derramar sobre nós essas águas que curam, que restauram e que transformam, amém? Quantos aqui querem ser cheios dessa água que corre do altar do Senhor, amém? Aplauda Jesus mais uma vez, aleluias. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu.
nossos corações, Senhor. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor, oh Jesus, derrama a chuva neste lugar, com teu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, vem, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Sim, nosso Deus e nosso amado Pai, Espírito Santo, venha sobre nós com o teu poder, venha sobre nós, ó Pai, com a tua glória, venha sobre nós, ó Pai, com a tua Shekinah, derrama sobre nós o teu Espírito. Espírito Santo de Deus, a tua graça está, Pai, sobre nós, e por isso nós podemos dizer, nós podemos clamar, nós podemos, meu Deus, proferir, Abba Pai, e nós louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nós te agradecemos, meu Deus, por cada minuto que o Senhor, meu Pai, está, Pai, sobre nós. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. E a cada minuto do nosso dia, o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. E nós te louvamos, meu Deus, por causa disso. Nós te louvamos, meu Deus, porque a sombra do Senhor está sobre nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque a tua presença está sobre nós, e nós queremos viver, ó Pai, a tua glória, nós queremos viver, meu Deus, a tua majestade. E ainda, meu Deus, que a figueira não floresça, ainda, meu Deus, que o produto da oliveira minta, oh Espírito Santo de Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei na força do seu poder. As circunstâncias podem dizer que não, mas, meu Deus, nós louvamos ao Senhor.
E por mais, meu Deus, que a dificuldade se levante, por mais que a luta seja grande, por mais que os problemas sejam grandes, o Senhor sempre está na nossa frente, e por isso nós nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e louve ao Senhor. Deus, que não vai deixar essa luta me matar. Preste atenção nesse louvor. Quero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, Senhor, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só a igreja ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Levante as suas mãos aos altos.
Espírito Santo de Deus, acabamos de entoar em alto som, que não importa o problema que estejamos enfrentando, não importa a dificuldade, e não importa o quanto estamos chorando, nós acabamos de declarar que nós nos alegraremos do Senhor, e na força do seu poder, e nós cremos nisso, ó Pai, nós acreditamos nisso, e é neste Deus que depositamos toda a nossa fé e toda a nossa esperança, e é nesse Deus que louvamos, é nesse Deus que adoramos, é nesse Deus que nos movemos, é nesse Deus que fazemos tudo e todas as coisas, porque a palavra de Deus vai dizer que é tudo dele, por ele, para ele, e é por esse Deus que estamos aqui hoje, e cremos receber uma palavra poderosa, uma palavra que cura, que transforma e que liberta, e sairemos daqui edificados em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, fale comigo nesta noite, para que eu saia daqui edificado através da tua palavra, e vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças? Estenda suas mãos. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame a sua sabedoria sobre as nossas tias, para que as nossas tias venham estar ensinando o caminho que os pequeninos devem de andar, Pai, ou uma parte dele, e que nós, Pai, também como pais, venhamos ensinar e ser exemplos em casa. Eu peço a tua bênção sobre as nossas crianças, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Irmãos, eu tenho uma palavra para ministrar ao coração de todos vocês hoje. São muitas referências, eu não vou ler todas, vai estar passando aqui atrás, conforme eu for falando. Eu vou ler duas, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 10, ou só o 10. Vamos ler do 10 ao 16. Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 16. Aqui nesse texto, Deus ele está dando a Moisés exatamente todas as coordenadas de como ele deve construir a Arca da Aliança. Nós sabemos que no Antigo Testamento a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. E Deus ele começa a descrever, depois você pode ler em casa, eu só vou citar. Ele começa a descrever como que deve ser essa arca. E do capítulo 10, do versículo 10 ao 21, Deus vai falar cada coisa, vai falar o que deve ser feito, a medida, a altura, o que deve ser colocado em cima, o que deve ser feito fora dela, dentro dela. E Deus ali vai dar todas as coordenadas de como deve ser feito. E no capítulo 37, a Bíblia vai nos mostrar que Moisés ordena que um homem chamado Bezalel construa exatamente conforme Deus falou. E o segredo de Deus habitar, a presença de Deus habitar naquilo que ele havia dito para ser criado, é exatamente isso. Moisés manda fazer conforme tudo o que Deus havia falado. E o segredo para que Deus venha habitar na minha vida, na sua vida, é simples. É a gente pegar o que ele falou e fazermos exatamente igual. O que acontece com muitas pessoas é que elas construíram dentro de si uma frase, e essa frase tem levado muitas pessoas para longe da presença de Deus. E qual frase é essa? Não é bem assim. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, não é bem assim. Essa frase, ela foi construída desde o início. A gente vai ver essa frase lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3, a serpente falando para Eva, não é bem assim como Deus diz. E o segredo para que venhamos viver a plenitude do Evangelho, a plenitude do reino de Deus, é fazer exatamente conforme tudo o que Ele disse.
Quando Deus ele levanta Josué, ele fala: olha, você tem que tomar cuidado para fazer conforme tudo o que está escrito. E nós como cristãos, nós como igreja, nós como habitação de Deus, morada de Deus, nós precisamos agir conforme tudo o que Deus ele ordena para a sua igreja, porque assim Ele vai habitar na nossa casa, na nossa vida, Ele vai fazer morada em nós, em nome de Jesus. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus nos dá como mandamento, naquilo que Deus deposita ao nosso coração, porque isso faz toda a diferença na vida de um cristão, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que teme e na vida de uma pessoa que acredita em Deus. Em Êxodo, no capítulo 40, Deus, após a arca estar pronta, Deus manda colocar aquela arca dentro do tabernáculo. E a ordem de Deus ela era muito clara, e Moisés, ele era um homem muito reto àquilo que Deus falava. E às vezes a gente vê Deus operando através da vida de Moisés no Egito, no deserto, e a gente fica muitas das vezes admirado como que um homem pode fazer tais coisas como Moisés havia feito. E o segredo de Moisés ter realizado tantas maravilhas através do poder de Deus é que Moisés fazia tudo conforme Deus falava. A gente nunca vai ver Moisés fazendo algo contra aquilo que Deus fala. A gente sempre vai ver Moisés fazendo tudo conforme Deus ele ordena, tudo conforme Deus ele orienta. Abra sua Bíblia lá em Êxodo no número 40, para a gente ver o que Deus ele fala para Moisés. Versículo 1: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu. E Moisés ele fez isso, Moisés ele fez conforme Deus havia falado. E a gente vai ver lá em Números, no capítulo 7, no versículo 89, que Deus ele falava através da arca. E a arca é um símbolo muito importante para nós que somos cristãos, porque ela representa a presença de Deus. Outrora, no Antigo Testamento, a presença de Deus ela estava numa arca, mas hoje a presença de Deus está dentro de mim e está dentro de você. E por que trazer esse ensinamento a respeito da arca é tão importante? Porque nós precisamos agir conforme Moisés agia, conforme o povo agia no Antigo Testamento, para que nós venhamos ter as mesmas manifestações de Deus nas nossas vidas. Porque o mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera hoje e é o mesmo Deus que há de operar para todo sempre. Céus e terra podem passar e vão passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E é por conta disso que nós como igreja, nós precisamos entender que hoje nós somos a arca de Deus aqui nesta terra e Deus habita dentro de nós, Deus opera, Deus fala através de nós. E nós precisamos depositar nossa fé nisso, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos levantar a nossa cabeça e saber que quando nós colocamos os pés lá fora, Deus está na nossa vida, e Deus quer falar através das nossas vidas, Deus quer operar através das nossas vidas, Deus quer curar através das nossas vidas, Deus quer operar maravilhas através das nossas vidas, e nós precisamos acreditar nisso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Números, no capítulo 7, versículo 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim com ele falava. Então a voz ecoava sobre a arca. Moisés, ele dialogava com Deus, ele falava com Deus. E quando nós falamos da arca, nós estamos falando da presença, nós estamos falando de um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E esse Deus, ele faz morada nas nossas vidas. E hoje nós não precisamos entrar dentro de um tabernáculo, parar diante de uma arca para conversar com Deus, porque Deus fala aos nossos corações. E nós aqui somos velhos de igreja, nós sabemos que Deus fala. E nós não podemos desprezar a voz do Altíssimo.
Nós não podemos desprezar a glória de Deus. Nós não podemos desprezar o poder de Deus. Nós temos que colocar Deus sempre na nossa frente, porque Ele é o nosso guia. Nós nunca podemos achar que somos pessoas, como que eu posso dizer, pessoas independentes, porque nós como igreja, nós dependemos 100% da presença, nós dependemos 100% da glória de Deus. E a gente vai ver que em todos os lugares que o povo de Israel estava, a arca estava presente. A nuvem se movia, a arca estava sempre à frente. E Deus, Ele guiava o seu povo através da arca. Se a gente vê Números no capítulo 10, a partir do verso 33 ao 36, a gente vai ver que a arca, ela estava conduzindo o povo pelo deserto. A arca estava guiando o povo pelo deserto. E essa presença que guiava o povo pelo deserto, essa presença que conduzia o povo pelo deserto, é a mesma presença que está sobre a minha vida e está sobre a sua vida, que habita dentro de mim e habita dentro de você. E nós precisamos acreditar nisso. E muitas das vezes nós lemos a Bíblia e nós olhamos a Bíblia como se fosse um livro de gibi. Pastor, nossa, que lindo, né? Davi derrubou um gigante. Davi matou um leão, Davi matou um urso. Nossa, pastor, que lindo. Eliseu curou, Elias curou. Nossa, pastor, que lindo isso, que lindo aquilo. E nós às vezes nos esquecemos da grandeza desse Deus que habita dentro de nós. Esse Deus não é somente um Deus para a gente ler sobre Ele e achar lindo. Esse Deus é um Deus para a gente ler sobre Ele e para a gente viver tudo o que Ele veio trazer para nós em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos o que Jesus Ele fez na terra. Ele curou a sogra de Pedro, Ele ressuscitou Lázaro, Ele curou um homem que há 38 anos estava paralítico, Ele curou a filha de Jairo, Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele curou aquele homem que estava à beira do caminho, o cego Bartimeu, e fez tantas outras maravilhas, e a gente olha e fala assim, nossa, que lindo. Mas nós esquecemos que quando Ele estava indo para o Pai, Ele disse, eu dou a vocês o mesmo poder, e vocês farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E onde está a nossa fé? A nossa fé de agir pela palavra, a nossa fé de agir por aquilo que Deus fala, a nossa fé de se mover naquilo que Deus fala. Irmãos, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é de suma importância para todos nós, e nós precisamos nos mover nessa presença em nome de Jesus, nós precisamos nos mover nessa palavra em nome de Jesus. Quando a gente vê Pedro andando sobre as águas, pastor, por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele ouviu uma palavra vinda de Jesus, e ele caminhou sobre aquela palavra. Por que muitas das vezes nós não conseguimos visualizar os milagres de Cristo nas nossas vidas? Porque nós ouvimos a palavra e nós não praticamos. Nós ouvimos a palavra, mas somente ouvimos. Quando a Bíblia vai dizer, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. E por que Pedro andou sobre as águas? Porque além de ouvir, ele praticou. Se Jesus tivesse falado para Pedro assim, Pedro, vem, e Pedro tivesse ficado no barco, ele andaria sobre as águas? Você consegue entender que muitas das vezes nós não vivemos o milagre de Deus sobre as nossas vidas, porque nós ouvimos o vem e nós não vamos? Deus fala ao nosso coração e nós colocamos sempre algo acima da voz de Deus. Deus fala no nosso espírito e nós sempre colocamos algo acima da voz de Deus. E por que Deus sempre estava agindo na vida de Moisés? Por que Deus sempre estava operando na vida de Moisés? Por que Deus sempre estava fazendo maravilhas através da vida de Moisés? Porque Moisés ouvia e praticava. E se você vê ali o capítulo 25, Moisés ele começou a receber várias orientações de Deus, e tudo conforme Deus falava, Moisés fazia. E nós como igreja, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele fala ao nosso coração, Ele fala todo domingo ao nosso coração, todas as terças, todas as quintas, e nós precisamos colocar no nosso coração isso, e nós precisamos praticar. O problema é que muitas das vezes nós saímos de um culto de domingo, e quando chega segunda-feira a gente não lembra do que foi pregado. Agora eu pergunto para você, qual é a importância que nós estamos dando à voz de Deus?
Foi pregado na terça-feira que Deus, Ele fala. E nós precisamos valorizar essa voz em nome de Jesus. Quando nós estamos numa reunião, numa conversa, numa audiência, nós estamos tão atentos ao que está sendo falado, nós valorizamos aquilo. E quando em muitas das vezes estamos na igreja, na presença de Deus, nós não damos tanto crédito àquilo que Deus está falando. E aí nós chegamos numa segunda-feira e falamos: Deus, por que minha vida não muda? Deus, por que minha casa não muda, meu casamento não muda? Porque às vezes nós ouvimos uma palavra que nós precisamos ir até o fim no domingo e chega na segunda-feira a gente desiste. Às vezes nós ouvimos uma palavra que Deus fala e a gente sai lá fora e finge que Deus não fala. E é por conta disso que Deus não opera, é por conta disso que Deus não fala, não cura, não liberta, não transforma. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Muitas pessoas estão próximas dele com os lábios, mas o coração está distante. A sua vinda aqui pode ser um divisor de águas na sua vida. Como pode não ser? Porque se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos e ouvirmos a voz de Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. E nós precisamos valorizar essa voz em nome de Jesus. Responda para você mesmo, o quanto que nós somos dedicados lá fora para as nossas coisas. Nós acordamos cedo, dormimos tarde, valorizamos o nosso trabalho, valorizamos, em muitas das vezes, o nosso patrão. E aí quando se trata de Deus, a gente não dá o crédito que Ele merece. Eu não sei se você está conseguindo visualizar o quanto estamos em falta com Deus. A Bíblia vai dizer que o rei da Babilônia, ele não teve, ele estava numa festa, e ele manda buscar os utensílios sagrados do templo, e ele começa ali a festejar, e começa a se prostituir em cima daquilo que é sagrado, e de repente aparece na parede algo, e ele fica perturbado, e ele chama os sábios, e aí aparece Daniel para interpretar o que está escrito na parede, e Daniel fala para ele assim: olha, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Deus te pesou na balança e te achou em falta. Imagina Deus nos pesando na balança neste exato momento. Será que nós estamos com crédito ou não? Pastor, se Deus me pesar na balança neste exato momento, Ele vai me achar em falta. Eu acredito que este culto, hoje, é para Ele te pesar na balança, Ele ver o quanto você está dedicado, o quanto você está empenhado e o quanto você está sensível à voz dEle. Porque somente assim Deus vai continuar abençoando a nossa vida, vai continuar abençoando o nosso ministério, vai continuar abençoando a nossa família. Nós precisamos valorizar Deus, mais do que a família, mais do que o trabalho, mais do que amigos, mais do que qualquer coisa na face da terra. Nós precisamos valorizar Deus em nome de Jesus. Moisés, ele sempre estava do lado de Deus, sempre estava do lado de Deus. E nós precisamos estar do lado de Deus, amém? E a Bíblia vai nos mostrar por diversas vezes o povo sendo conduzido pela arca, até que chega o momento de Josué herdar Jericó. Josué envia 2 espias à terra de Jericó, e nós sabemos muito bem essa história. Eles vão, eles olham a terra. Uma prostituta chamada Raabe hospeda e esconde eles dentro da casa dela. Eles fogem pela janela e voltam até Josué para dar notícias sobre a terra de Jericó. E quando Josué ele prepara o povo, ele prepara o seu exército para ir até Jericó e tomar Jericó, Deus dá uma orientação para Josué. Olha o que diz Josué capítulo 4, versículo 18. Antes, volta 1.
Volta 1. Volta. Aí, falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho e que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram, ao seu lugar, e cobriram como antes sobre todas as suas ribanceiras. É no versículo 1. Aí já aconteceu. Capítulo 3. Passa um versículo. Passa mais um. Aí. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e as seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Isso aqui que eu queria ler com vocês. Quando os espias voltam até Josué para dar notícia a respeito de Jericó, o rei de Jericó, ele descobre o caminho que eles haviam de usar para ir até Jericó e possuir Jericó. E eles estavam preparados para ir para possuir Jericó. Só que Deus, ele dá uma ordenança para Josué e fala assim: Josué, manda os levitas irem na frente, levem a arca, e a arca vai mostrar o caminho pelo qual o povo há de passar. E a Bíblia vai nos mostrar que é um caminho novo, um caminho desconhecido, um caminho onde o imundo não passa. E nós sabemos que quando nós somos conduzidos por Deus, nós somos levados por um caminho que o imundo não conhece. E a arca, ela vai conduzir o povo pelo Jordão. O Jordão vai se abrir, o povo vai passar pelo Jordão a seco, assim como eles haviam passado pelo Mar Vermelho, e eles vão parar diante de Jericó. E onde está o segredo aqui? O segredo aqui é que a presença de Deus, ela é tão poderosa, que ela conduziu o povo de Israel por um caminho sem guerra, por um caminho sem dificuldade, por um caminho sem problemas, para que o povo pudesse herdar a terra a qual Deus havia prometido para eles. Pastor, não estou entendendo. Quando nós somos conduzidos pela presença de Deus, Deus, ele nos conduz por um caminho que o inimigo, ele não conhece. O rei de Jericó, ele estava parado junto com o seu exército, naquele caminho, para destruir o povo de Israel, porque ele havia ouvido a respeito do Deus de Israel. E Deus falou para Josué assim: olha, o caminho que vocês vão é um caminho desconhecido, um caminho que vocês nunca viram, é um caminho onde as pessoas, elas não conhecem ainda, e quem vai levar vocês por este caminho vai ser a arca. Os levitas vão colocar a arca no ombro, e eles vão ser dirigidos por esta arca, e a arca vai abrir o rio Jordão, e vocês vão passar por este rio. Agora você imagina o povo de Israel passando pelo Jordão, que havia sido aberto por Deus, e o rei de Jericó lá esperando o povo passar. Não é exatamente assim que acontece com a gente? Às vezes a gente está dirigindo, e a gente erra um caminho, erra uma entrada, a gente fala: poxa, por que será? E muitas das vezes é a presença de Deus nos dirigindo, fazendo até a gente esquecer o caminho, porque naquele caminho tem um inimigo, tem uma armadilha para nós, povo de Deus, e Deus está nos guiando por um caminho desconhecido, e muitas das vezes a gente precisa até ligar o GPS para se achar. E às vezes a gente está tão desligado de Deus que a gente reclama, que a gente murmura. E Deus está aí nos mostrando que Ele está cuidando da gente, que Deus está nos protegendo, que Deus está nos livrando.
E a arca, ela conduziu aquele povo por um caminho desconhecido. E aquele povo, eles pisaram naquela terra de Jericó, e a gente vai ver que eles não precisaram nem guerrear. A gente vai ver que a presença de Deus estava tão forte na vida daquele povo, que eles precisaram somente louvar. E quando eles deram as 7 voltas ali em Jericó, Josué fala assim, pegue a arca e pega os levitas e comecem a cantar, comecem a tocar as trombetas. E quando eles começaram a tocar as trombetas, o que aconteceu? As muralhas caíram. Quem fez aquilo com aquelas muralhas? A presença de Deus. Você consegue visualizar a grandeza desse Deus que habita dentro de nós? O poder desse Deus, a grandeza desse Deus. Você consegue visualizar que aquele povo, eles somente precisaram tomar posse. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você só vai precisar tomar posse em nome de Jesus. Pastor, o que eu vou precisar? Só tomar posse. Porque Deus, Ele é quem guerreia as suas guerras. Não foi assim que aconteceu com Josafá? Josafá vem contra ti 3 multidões. E já estão aí, já estão perto. Quando Josafá ele recebeu aquela notícia, segundo Crônicas 32, ou segundo Crônicas 20, sabe a distância que o inimigo estava de Josafá? 40 quilômetros. Agora você consegue imaginar, pega aí uma cidade de 40 quilômetros de Campo Grande. 2 vezes terrenos, acho que não dá isso, né? Uma vez e meia. Você vai em terrenos e volta na metade do caminho, está o inimigo. Imagina. Se fosse você, chega em uma pessoa e fala assim, olha, estão vindo para te matar. E já estão perto. Estão a 40 quilômetros de você. E não é só uma nação não, porque se fosse só uma, estava tranquilo. São 3. Josafá temeu, como é normal. Mas ao invés de fugir, ao invés de armar o povo, ao invés de reunir o exército, ele fala assim, não, vamos buscar a Deus. E ele vai fazer um culto. Ele reúne o povo, convoca um jejum, e o povo começa a buscar a Deus. E vem um sacerdote e fala assim, olha Josafá, nesta peleja você não vai ter que pelejar. Fique de pé e veja o fim daqueles que se levantaram contra você. E eu consigo ver isso acontecer por diversas vezes na Bíblia. Josué não precisou guerrear, ele só precisou tomar posse. Josafá não precisou guerrear, ele só precisou tomar posse de tudo aquilo que o inimigo tinha, porque o inimigo mesmo se destruiu. E quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente está diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, nós não precisamos lutar, nós não precisamos guerrear, porque Deus ele guerreia por nós, Deus luta as nossas guerras, e nós só precisamos tomar posse daquilo que Ele tem para nós, daquilo que o inimigo está trazendo para nós. Irmãos, nós precisamos acreditar nesse Deus em nome de Jesus, e nós precisamos valorizar essa presença em nome de Jesus. Valorizar essa glória em nome de Jesus, porque esta glória, este poder, esta presença pode transformar a nossa vida para todo sempre. Para encerrar, eu quero rapidinho falar com vocês sobre o que aconteceu depois com a arca. A arca ela estava no tabernáculo, e agora nós estamos na geração de Samuel. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, eles não tinham temor diante da arca. Eles desprezavam a presença de Deus, eles desprezavam a glória de Deus. E aí os filhos de Eli, eles vão para uma batalha, eles levam a arca para a batalha, achando que por estarem com a arca, eles seriam vitoriosos. E quando eles levam a arca para o campo de batalha, eles são mortos. Os filisteus matam eles. Mas pastor, eles estavam com a arca, eles estavam com a presença de Deus, eles estavam com a glória de Deus. Por que Deus não pôde guardá-los, como guardou Josué, como guardou Josafá? Porque eles desprezavam a voz de Deus.
eles desprezavam a glória de Deus, eles desprezavam a presença de Deus. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 4 ao 11, a gente vê que eles levaram a arca para a batalha, eles morreram e eles perderam a arca. O inimigo levou a arca, os filisteus levaram a arca. Agora você consegue visualizar a presença de Deus sendo tirada de Israel e sendo levada para uma terra estranha? E é o que está acontecendo hoje. Nós como pessoas, nós como igreja, em muitas das vezes, nós perdemos a presença de Deus. Quantas pessoas você conhece? Responda, seja sincero. Quantas pessoas você conhece que desprezaram tanto a voz de Deus, que desprezaram tanto a glória de Deus, e no dia de guerra, no dia de batalha, foram derrotados? Mas pastor, por que acontece isso? Aquela pessoa vai na igreja, aquela pessoa vai nos cultos, aquela pessoa toma a Santa Ceia. Por que ela foi derrotada? Por que ela foi humilhada? Por que hoje essa pessoa nem no nosso meio está mais? Porque em algum momento da vida dela, ela não deu ouvidos à voz de Deus, ela desprezou a voz de Deus. E nós não precisamos, nós não podemos desprezar aquilo que Deus fala ao nosso coração. A presença de Deus, irmãos, você consegue visualizar que essa presença ela está aqui agora, e ela vai sair daqui na minha vida, na sua vida, e nós precisamos valorizar essa presença amanhã, depois de amanhã e no dia seguinte. Nós precisamos nos importar, nós precisamos dormir e lembrar que essa presença está conosco, acordar e lembrar que essa presença está conosco, viver o nosso dia a dia e lembrar que essa presença está conosco. Nós precisamos agir assim. Pastor, você é fanático? Não, você é uma pessoa que valoriza a presença de Deus. Quando você tem algo de valor contigo, imagina que você está com a bolsa de dinheiro, tem 100 mil naquela bolsa, aí você tem que ir para um aeroporto, a sua cabeça vai estar o tempo todo naquela bolsa, vai estar ou não está? Sim ou não? O tempo todo você vai estar com a cabeça naquela bolsa. Vamos ir além. O seu filho, pequenininho lá, recém-nascido, você vai fazer uma viagem. Ou ele já está ali com uns 2 anos. Você está no aeroporto. É ou não é? O tempo todo você de olho no menino. O tempo todinho. Você não tira o olho dele em nem um minuto. Você pega na mão dele, você coloca ele no seu colo, você não larga ele. Às vezes você deixa até uma pessoa falando sozinha, porque você está tão ligada nele, com medo de alguém pegar ele, com medo dele sumir no meio daquela multidão, que você dá tanta importância para ele, que às vezes você esquece que tem um mundo ao seu redor. E o nosso filho é importante, sim ou não? Agora imagina a presença de Deus. E aí muitas das vezes a gente está andando, a gente está vivendo, a gente está trabalhando, a gente está no meio de pessoas e a gente não está dando o valor que a presença de Deus merece. Nós precisamos refletir a respeito disso e valorizar essa presença em nome de Jesus, porque essa presença pode mudar a nossa vida. E eles levaram a arca, eles perderam a arca, o inimigo levou a arca embora. Aí olha o que fala lá em 1 Samuel no capítulo 5, eles levaram a arca. E os filisteus, eles tinham um deus, uma estátua chamada Dagon. E eles pegaram a arca e eles colocaram a arca do lado de Dagon, né? Falou, vamos pegar aqui o troféu dos israelitas lá, o deus dos israelitas, e vamos colocar aqui junto com Dagon, com o nosso Deus. Olha o que fala aqui, ó. Tomaram os filisteus a arca de Deus e as colocaram na casa de Dagon, e a puseram junto a Dagon. E levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, e levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Você consegue visualizar isso aqui? A arca está aqui, Dagon está aqui. Deixaram lá, está tudo certo, vamos dormir. No dia seguinte, foram lá para ver. Dagon estava deitado diante da arca. Como isso? Porque diante de Deus,
todo joelho se dobrará. Todo joelho, não importa se é uma estátua de pau, de madeira, de concreto, vai se dobrar diante de Deus. E aí pegaram e levantaram Dago de novo. Olha lá. E levantando-os de madrugada, volta um versículo. Olha lá. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, eis que Dago estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dago e tornaram a pô-lo no seu lugar. Então levantaram Dagon de novo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar, e somente o tronco ficou a Dagon. Você consegue imaginar o poder que estava dentro daquela arca? Pegaram Dagon e falaram assim, não, isso aqui aconteceu, Dagon escorregou aqui e deitou diante da arca. Levantaram Dagon. No dia seguinte, eles entraram lá, só estava o tronco de Dagon. A cabeça tinha sido cortada, as mãos tinham sido cortadas. Irmãos, eu quero que você entenda que essa presença que estava dentro da arca habita dentro de você. E por isso Jesus te deu o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada vai te fazer dano algum. Pastor, fizeram um trabalho para mim, esse trabalho ele se curva diante dessa arca, diante dessa presença, diante dessa glória. Pastor, lançaram uma palavra de maldição, essa palavra vai se quebrar diante dessa presença que habita em você. Pastor, fizeram um negócio lá na Mata Virgem, pegaram lá uma galinha preta, sei lá o que fizeram. E o negócio parece que amarrou. Esse negócio vai se quebrar diante de você. Porque dentro de você não tem qualquer coisa não, dentro de você tem a presença de Deus. Tem a glória de Deus. O poder de Deus em nome de Jesus. E aí Dagon lá está lá agora. Agora não tem mais como levantar Dagon, porque Dagon se quebra diante da presença de Deus. E todos os inimigos eles vão cair por terra em nome de Jesus, diante dessa glória de Deus que está sobre a sua vida. Não importa qual seja, não importa se você entrou na casa dele. Tem gente que fala assim, né? Não, pastor, a gente fui lá no lugar lá, o pessoal faz uns trabalhos lá meio cabuloso assim, e aí eu saí meio pesado. Quando você chegar lá, o que está lá vai se quebrar diante de você, porque a glória de Deus habita em você e não lá. E não importa o valor que os filisteus dão ao Deus dele, ele vai se quebrar em nome de Jesus. E quando você sair daqui hoje, saia convicto que essa presença, ela está dentro de você. E aí, a arca está perdida agora na terra do inimigo. Deus levanta um rei, na verdade, escolhe um rei através de um pedido de um povo, que é Saul. Saul reina por 40 anos e ele não se importa com a arca. A arca está perdida. Só que quando Davi ele assume o reinado, a primeira coisa que ele fala é: vamos buscar a arca. Está na onde? Está na terra dos filisteus, está na terra do inimigo. Ele então reúne o exército aí, vamos lá tomar a arca. Vamos colocar a presença de Deus onde ela deve estar. Saul ele reinou 40 anos sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. E quando Davi ele assume o reinado, a primeira coisa que ele fala assim: vamos atrás da arca, vamos atrás da presença, vamos atrás da glória. Você consegue visualizar por que o reinado de Davi foi isso aqui e o reinado de Saul foi isso aqui? Não, pastor, porque Davi era melhor. Não, porque Davi se importava com a presença e Saul não. Porque Davi dava crédito para a presença e Saul não. Por que algumas pessoas, por que nós como igreja vivemos uma vida de milagre, uma vida de resposta, uma vida de provisão? Porque nós damos crédito à voz de Deus. E por que muitas pessoas falam assim: nossa, por que você, depois que foi para a igreja, ficou diferente? Parece que você está brilhando mais, porque você passou a dar crédito à glória de Deus.
E quando nós damos crédito a essa glória, nós começamos a viver um reinado perpétuo, um reinado eterno. Nós começamos a ver a nossa casa sendo transformada, a nossa família sendo transformada, tudo o que temos sendo transformado, porque nós damos crédito à glória de Deus, porque nós nos importamos com a glória de Deus. E aí Davi vai buscar a arca. A gente vai ver isso no capítulo 6, versículo 1. E aí Davi vai lá, pega a arca. E como que eles estavam trazendo a arca? Eu não vou ler todos os versículos, porque a gente vai se estender demais. Mas olha o que acontece. Davi, ele entra, ele pega a arca, ele está com os levitas e sacerdotes. Os sacerdotes pegam a arca, colocam no lombo de bois, e começa a ir para Jerusalém. Imagina isso. Imagina como se fosse uma carroça. Uma carroça. Pegaram a arca, colocaram dentro da carroça e estão levando. Aí o que acontece? Um boi tropeça. E quando ele tropeça, a arca tende a cair. E quando a arca está para cair, no versículo 6, quando a arca está para cair, esse homem chamado Uzá, ele estende a mão sobre a arca para segurar a arca, para a arca não cair. E quando ele encosta na arca, Deus mata ele. Pastor, por que Deus mata Uzá? Nossa, ele estava fazendo uma coisa tão boa. Olha aí, ó, e feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Quando ele coloca a mão, ele toca na arca, Deus mata ele. Por quê? Pastor, Deus é mau. Não é. Quando Deus manda Moisés construir a arca, Deus fala assim, olha, a arca ela deve ser carregada no ombro dos levitas. No ombro dos levitas. Sem conversa. Ah, mas é pesado, não importa. É no ombro dos levitas. Quando Josué ele está diante de Jericó, ele manda os levitas pegarem a arca. Então imagina, os levitas estão com a arca no ombro, 7 estão tocando a trombeta e as muralhas caem, a arca está no ombro. Quando os filisteus, eles matam os filhos de Eli e eles pegam a arca, o que eles fazem? Eles colocam a arca numa carroça e levam até Dagon. Então como que eles estavam carregando a arca? Da mesma forma que o inimigo estava. E você consegue ver que muitas das vezes nós como cristãos, não estou falando nós, mas uma grande parte de pessoas que vão à igreja, carregam a presença de Deus como o ímpio carrega? O ímpio bebe, ele bebe também. O ímpio mente, ele mente também. O ímpio se prostitui, ele se prostitui também. Ele não dá importância para a presença de Deus. E aí quando ele toca na arca, Deus mata ele. Davi fica desesperado. E aí Davi pega a arca, coloca a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que tudo que Obed-Edom fazia, Deus abençoava. Tudo. A presença de Deus ficou na casa dele 3 meses. E tudo que ele fazia, a família dele, tudo Deus abençoava. Nesses 3 meses, Davi vai pesquisar e vai consultar a Deus para ver como que a arca deveria ser carregada. Porque aparentemente, para Davi, Deus foi mal. Por que Deus matou o homem? E aí Davi vai pesquisar, Davi vai estudar. E aí, tanto o livro de Samuel quanto o livro das crônicas vai falar que a arca deveria ser carregada no ombro dos levitas. Por que Deus matou Uzá? Porque Uzá sabia como a arca deveria ser carregada e ele foi imprudente. Por isso que Deus fala para ele assim, ó, volta lá no versículo que fala da imprudência, eu acho que é o 3. 2. Não, é o 6. 6. Aí, 6:7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência. Não é quando a gente está dirigindo sem cinto de segurança, a gente leva uma multa. A gente sabia que a gente tinha que estar com cinto, não é? Quando chega a multa a gente nem reclama, né? Se vamos pagar isso aí, já era. Por quê? Porque a gente sabia que a gente deveria estar de cinto. E a gente é multado por uma imprudência.
Uzá sabia que a arca tinha que ser carregada no ombro, e não carregou. E ele foi multado por uma imprudência. Irmãos, eu quero que nós venhamos sair daqui hoje, entendendo que nós não podemos ser imprudentes com aquilo que Deus fala, com a glória de Deus. Não vamos carregar a presença de Deus como o pessoal lá fora carrega, não. Como se não fosse nada. Vamos dar crédito. A mesma arca que matou Uzá, foi a mesma arca que abençoou a casa de Obed-edom, a sua família e tudo quanto ele fazia. Você consegue visualizar que não é Deus, mas sim nós? Não depende de Deus, depende de nós. Porque a parte de Deus já foi feita. E ali, Deus mata Uzá. Davi vai consultar como a arca deveria ser carregada. E no versículo 12, a gente vai ver que aquela arca abençoava a casa de Obed-edom e tudo quanto ele fazia. Davi volta, pega a arca, pega os levitas, fala assim: agora vocês vão carregar certo essa arca. Para aí, pega a arca, coloca no ombro dos levitas. E os levitas estão caminhando. Agora você imagina comigo assim: Davi dava 7 passos, parava e oferecia um sacrifício diante da arca. O homem valorizava ou não valorizava a presença de Deus? Ele tinha zelo ou não tinha com a presença de Deus? Irmãos, imagina isso. 7 passos. Imagina os levitas. Para os levitas, vamos oferecer um sacrifício. Oferecia mais 7 passos. Para os levitas, vamos oferecer um sacrifício. Davi, ele tinha um contato tão grande com a glória de Deus, com a presença de Deus, e por isso que Deus olhou para ele e falou assim: eu achei um homem segundo o meu coração. O cara, ele não se importava com o que as pessoas iam falar, ele não se importavam se iam aplaudir ou não, ele não se importavam se iam dar crédito ou não, ele só estava a fim de agradar a Deus. Ele dava 7 passos, parava, oferecia um sacrifício, mais 7 passos, parava, oferecia um sacrifício. Ele amava a presença de Deus, ele amava a glória de Deus. E aí eles chegam em Jerusalém, as portas se abrem e ele entra com a arca. E quando ele entra com a arca, ele tira suas vestes reais, ele começa a dançar em volta da arca. E começa a dançar em volta da arca, e começa a louvar a Deus, e começa a engrandecer o nome do Senhor Jesus, e começa ali, sem limites. Imagina um rei, diante de uma arca, que para muitas pessoas era algo desconhecido, porque eles já estavam há muito tempo sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, sem a arca da aliança. Imagina aquelas pessoas olhando Davi, sem as suas vestes reais, dançando em volta daquela arca. Dançava e dançava e dançava, e aí uma mulher chamada Mical olhou Davi lá da janela do palácio, e falou assim: Davi, ele é um vagabundo. Não foi assim que Mical falou sobre Davi? Davi é um vadio. A Bíblia vai usar essa expressão. A filha de Saul, que não sabia nem quem era Deus, olha para Davi dançando diante da arca e fala assim: Davi é um vadio, Davi é um vagabundo. Não é isso que muitas pessoas falam de nós como igreja? Idiota, fica dando seu dízimo, fica entregando dízimo, oferta na igreja, besta, e isso, e aquilo outro. Só que qual que é a diferença entre nós e quem está falando? Nós estamos agradando a Deus, e aquelas pessoas não. Irmãos, não dê ouvidos ao que as pessoas estão falando, só valorize a presença de Deus. Davi estava dançando, Davi estava pulando em volta da arca, ali, eufórico, sem se importar se ele estava com veste real ou não, se ele estava como rei ou não, se as pessoas estavam julgando ou não. Ele só queria a presença de Deus, ele só queria a glória de Deus, e por conta disso, Davi, ele sempre foi vitorioso, em todas as batalhas que ele entrava, sempre. E até hoje a gente ouvi falar de Davi, e quando a gente fala de Davi, a gente só vê coisa boa. Quando as pessoas olhavam para Jesus, falava filho de... Mas por quê? Porque o cara valorizava a glória de Deus.
Se você deseja ser referência nesta terra, valorize a glória de Deus. Valorize a presença de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé para a glória de Deus. Eu espero que você tenha entendido essa palavra em nome de Jesus. Pastor, e onde está essa arca hoje? Essa arca, irmãos, ela não está mais aqui na terra. Porque Deus não precisa mais de uma arca para falar e para habitar aqui. Ele tem eu e tem você. E Ele habita dentro de mim e habita dentro de você. Para não falar para o seu irmão, você é a arca da aliança, olha para o seu irmão e fala assim, ó, você é a casa de Deus. E Ele mora em você. Ele está em você. E isso é maravilhoso, amém? Muitas pessoas, elas falam que a arca de Deus, alguns estudiosos, está debaixo do templo de Salomão. Elas falam que Salomão cavou um buraco ali e colocou a arca junto com os utensílios sagrados do templo e escondeu ali. E hoje os muçulmanos não deixam de forma alguma você cavar ali para ver. E se cavar ali também você não vai encontrar nada. Pode encontrar outras coisas, mas a arca você não vai encontrar. Outros falam que a arca está lá na Etiópia. É isso, Rafael? Está lá, perdida lá. O povo fala que está lá. Tem gente cavando até hoje para tentar encontrar. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 19, eu não vou afirmar que está ou não está, mas olha o que diz, eu vou deixar você responder se está ou não. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Olha onde está a arca. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande. Onde que está a arca de Deus? Responda, vamos lá, onde está a arca de Deus? A arca de Deus está no templo de Deus. Então o pessoal achar que a arca de Deus está debaixo do templo de Salomão, está lá na Etiópia, está lá... É só a gente ler a Bíblia e a gente vai ver onde está a arca de Deus. Está lá no templo de Deus. E um dia, muito em breve, eu acredito, nós faremos igual Davi. Nós iremos dançar diante dessa arca, diante de Deus, diante da glória de Deus e diante de tudo aquilo que Deus criou para nós na eternidade. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, muitas pessoas não dão créditos àquilo que o Senhor é e àquilo que o Senhor pode fazer. Mas Deus, hoje uma palavra simples, aprendendo a respeito da presença do Senhor, aprendendo a respeito da arca. E Deus, nós acreditamos que essa presença hoje habita dentro de nós. Hoje nós somos a morada do Senhor. Somos casa de Deus, habitação do Espírito Santo. E nós te agradecemos, nós te louvamos e nós bendizemos o teu nome. E a tua palavra diz, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor se faz presente, e o Senhor está presente aqui neste lugar. A glória do Senhor está aqui. O poder e a majestade do Senhor está aqui. E meu Deus, que nós venhamos valorizar esta glória, assim como Moisés valorizava, assim como Samuel valorizava, assim como Josué valorizava, assim como Davi valorizava. Que nós não venhamos tratar a tua presença, meu Deus, como os filisteus tratam, com desprezo. Que nós não venhamos desprezar a tua glória, que nós não venhamos desprezar a tua voz. Quando o Senhor falava com Moisés no tabernáculo, Moisés dava ouvido, Moisés dava crédito, Moisés se importava, e que nós venhamos nos importar em nome de Jesus. Que nós não sejamos, meu Deus, como Uzá, que sabe o que fazer, que sabe como fazer, mas despreza, mas prefere fazer de qualquer jeito, mas prefere, meu Deus, levar como o ímpio leva, mas prefere levar como os filisteus levam. Oh pastor, mas é mais fácil. Oh meu irmão, nós precisamos dar o crédito que a presença de Deus merece. Nós precisamos valorizar a presença de Deus, nós precisamos carregar essa presença dentro de nós, e nós precisamos dia e noite nos
nos atentar a esta presença em nome de Jesus, nos curvar diante desta presença em nome de Jesus. Se até Dagon se curvou, se até Dagon se quebrou, quem sou eu, quem é você para não se curvar? Quem sou eu, quem é você para não se quebrar? Oh Espírito Santo de Deus, nos perdoa, ó Pai, tenha misericórdia de nós, pelas vezes que tratamos a Tua presença de qualquer forma, pelas vezes que não nos importamos com o Senhor, pelas vezes, meu Deus, que levamos a presença do Senhor, meu Pai, como o ímpio leva, como o pecador leva. Oh Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Espírito de Deus, a Tua presença é real aqui neste lugar, e nós precisamos, meu Deus, nos atentar para isso. A Tua presença é real lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. A Tua presença é real e nós precisamos dar ouvidos a isso em nome de Jesus. Que nós não venhamos agir como o ímpio age, Pai. Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Peça perdão para Deus nesse momento pelas vezes que você carregou a presença dEle de qualquer forma. Peça perdão para Deus se em algum momento você desprezou a presença dEle. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Tessalonicenses: não apague o Espírito, não apague o Espírito de Deus, não despreze o Espírito de Deus, não entristeça o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Ele é real aqui neste lugar. Ele é real aqui neste lugar. Oh Espírito de Deus, oh glória de Deus, venha sobre nós, ó Deus. A Tua presença, ela cura, a Tua presença, ela transforma, a Tua presença, ela dá força. Nós Te louvamos, ó Deus. Nesse momento em espírito de adoração, comece a analisar, assim como você analisa uma joia, assim como você analisa um carro, assim como você analisa o valor que aquilo tem. Começa nesse momento a analisar o quão valioso é a glória de Deus, o quão valioso é a presença de Deus. Comece nesse momento a pensar na glória de Deus, na presença de Deus. Comece nesse momento a pensar que você precisa dessa glória hoje quando você for dormir, amanhã quando você for acordar, quando você sair para trabalhar, quando você estiver no seu carro, quando você estiver na sua empresa. Comece a pensar e comece a dizer assim: glória de Deus esteja sempre comigo. E tenha na sua mente, no seu coração, que a presença de Deus, ela é real. E ela está em todos os lugares desta terra e deste universo. Davi, ele disse: se eu vou no mais alto lugar, lá estás, o Senhor. Se eu vou no mais baixo do abismo, lá está o Senhor. E aqui na terra o Senhor está. A presença de Deus está em todos os lugares, e em todos os lugares os joelhos se dobrarão diante do nome do Senhor Jesus. Com crédito ao Senhor, comece a declarar que a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Comece em nome de Jesus dizer: Senhor, a Tua presença é real no meu casamento. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Dê lugar para a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Se esvazie, se esvazie. Comece a tirar tudo aquilo que não é do Senhor. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Deixa Deus falar o seu coração.
nós queremos te ouvir. Coloque a mão no seu coração e fale assim, ó, essa casa é sua casa, ó Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vem com tua presença, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vem, vem, Senhor, vem, vem, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Levante as suas mãos. Diga para Jesus assim, ó: Senhor Jesus, eu sou sua morada. Brilha na minha vida. Dirija os meus passos. E esteja sempre comigo, assim como sempre esteve com Davi. E que eu venha achar graça aos teus olhos. E que o Senhor tenha prazer em habitar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim aqui agora. Que a glória de Deus esteja sempre com você, em todos os lugares que você estiver. Amém? O Espírito de Deus habita dentro de você. E não importa o problema que você está enfrentando, não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, o tamanho da luta, você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Saia daqui hoje, o segredo é isso, fazendo tudo conforme Deus fala. Você vai ser vitorioso em tudo, em tudo, em tudo. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. De pé mesmo, eu gostaria que os irmãos passassem o envelope do dízimo, o envelope da oferta, em espírito de adoração. Enquanto o louvor é ministrado, fique à vontade para ofertar, para dizimar na casa de Deus. Deixa o Espírito de Deus te conduzir nesse momento. Pastor, eu quero entregar a minha oferta, quero entregar o meu dízimo. Tenha essa liberdade em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Traga seu dízimo, traga sua oferta em nome de Jesus até o altar. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar
Glória a Deus. Irmãos, quem aqui está precisando de uma bênção? Mas não é uma bênção não, é uma bênção na vida financeira. Mas bênção mesmo. Chega a ser um milagre. Levante a mão. Quero fazer um ato de fé com vocês. Você vai fazer uma oferta. Uma oferta. Não hoje, mas você vai fazer. Se você não for fazer, não pegue. Pastor, que oferta é essa? Uma oferta de R$100. Se você quiser fazer hoje, você pode fazer hoje. Se você não tiver fé, também não faça. Olha lá, já vem o pastor depois do culto, falou da arca, falou da presa, agora quer tirar meu dinheiro. Não faça. Isso aqui é para quem tem fé. Para quem crê. Para quem acredita. Para quem acredita que tudo que foi falado aqui é verdade. Eu não sei o que Deus vai fazer. Pastor, já tentei várias vezes por este caminho, eu não sei. Às vezes Deus vai abrir um caminho no meio do Jordão para você passar e tomar posse da sua bênção. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você que, pastor, eu preciso, não é nem de uma bênção, é de um milagre. É de um milagre. Ou você que às vezes está bem, não precisa disso. Pastor, eu vou fazer por gratidão a Deus. E Deus vai te abençoar. Porque a Bíblia fala assim, ó. Quem semeia, colhe. É ou não é? Quem semeia muito vai. Quem semeia pouco vai. Quem não semeia nada não vai colher. É a lei de Deus. Mas isso aqui eu não estou fazendo para arrancar dinheiro de você. Entenda isso. Eu estou fazendo para Deus te abençoar. Sinceramente. Deus vai destravar aquilo que está travado, vai abrir o caminho no meio do Jordão para você passar, Deus vai derramar dos céus o milagre, mas Deus vai fazer. Eu creio nisso em nome de Jesus. Se você crê, pega esse envelope amarelo na sua mão. Mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Descendente de Davi, homem mais notável, ele ama a justiça. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, de todo o coração. Você vai entregar essa oferta. E vai ser uma oferta de gratidão. Não por aquilo que você vai possuir, por aquilo que já é teu. Já é seu. Você vai entregar essa oferta e vai ser uma oferta de gratidão. Dá um envelope aqui para mim, por favor. Vai ser uma oferta de gratidão. Amém. E Deus vai te abençoar. E o dia que você receber essa bênção que está na sua cabeça aí agora, essa bênção, pastor, quando vai ser? Não sei, depende da sua fé. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sai daqui, vai para lá, e vai acontecer. Você vai fazer essa oferta de gratidão por aquilo que você já recebeu. Mas pastor, eu não estou vendo ainda, mas você já recebeu. Mas pastor, não tem nem... Você já recebeu. Em nome de Jesus. E aí até o final do mês você traga essa oferta. E eu espero que você traga essa oferta junto com o seu testemunho. Em nome de Jesus. De todo o coração. Eu creio nisso em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta palavra, obrigado por cada irmão que aqui está e pelo privilégio de poder ministrar a respeito da Tua presença.
Meu Deus, leve cada pessoa em segurança, livrando de todos os males. Proteja-os, Pai. Meu Deus, esse envelope que essa pessoa pegou, ela vai trazer junto com o testemunho dela essa oferta de gratidão ao Senhor. Essa oferta, meu Deus, que para essa pessoa talvez seja uma oferta improvável. Eu acredito que essa oferta vai transformar a vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, possa abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E que essas pessoas, elas tomem posse de tudo o que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus, nesse ano de 2022, o ano da conquista. Eu abençoo cada um, leve cada um em segurança, livrando de todos os males. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Que Deus abençoe todos vocês, vão todos na paz, na bênção. Não se esqueçam da nossa Santa Ceia sábado, às 19h30. Deus abençoe em nome de Jesus.